Muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada para você que está aí assistindo esse vídeo, não sei em que horário. Eu sou o professor Henrique Guimarães, sou professor de História aqui do Évora, também sou professor dos cursos paralelos de História, que também estão localizados aqui no Évora, tanto na modalidade presencial quanto no online. Mas chega de falar de mim, porque hoje eu estou aqui para te ajudar com o vestibular da Unemat e nós vamos fazer uma revisão a partir de uma resolução da prova mais recente que nós temos deste vestibular. Antes de iniciar aqui, só quero elucidar para você que você vai ter acesso a essas questões, a esse material, lá no nosso site e também aqui nos links que você encontrar de acordo com o YouTube, tá? Então, nas questões de história que nós vamos fazer hoje aqui, é a questão 19, 22 e 23. O que eu tenho para falar para você quando a gente pensa um pouquinho sobre essa prova da Unemat é uma questão interessante. É uma prova que, por sua característica geral, tem um número reduzido de questões. Então, para a história, fica complicado a gente poder definir. Olha só, professor, aparece muito isso, aparece muito aquilo. E a gente vai ver que, por exemplo, nessa prova que eu vou realizar com você, a correção desses 3 exercícios, aproveitando para fazer uma revisão, nós veremos que a prova tem um nível de dificuldade bem tranquilo, tá? Então você vai notar que tem muito texto e que, assim, né? Padrão de questão. Tem que ler o texto com atenção, tem que ler com bastante cuidado, porque muitas vezes a própria resposta da questão vai estar ali no texto. Tranquilos? Para começar, né, vamos começar com a questão de número 19, uma questão que tem um texto enorme. E aí tá lá, peço para que você me acompanhe, né? Na questão 19, uma questão que já no começo ali ela já indica para nós, é uma questão de história do Brasil. E ela fala o seguinte: Brasil, desde origem, é formado por uma pluralidade cultural constituída por povos indígenas, posteriormente por povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, pescadores extrativistas, e estrangeiros, portugueses, franceses, etc. Houve grande miscigenação cultural com o processo colonizatório desde 500, e com ele muitas transformações culturais, modificações insuficientes para dissolver as diferenças culturais ainda existentes atualmente. A permanência dessa densidade cultural, manifestada na linguagem, na pintura corporal, na culinária, etc., associa-se ao processo de resistência à escravidão, servidão e invasão das terras desses povos por outros. Portanto, mais vinculada à insistência de seus valores e princípios associados à manutenção de suas culturas e dos recursos advindos da terra, que há uma cordialidade a entregá-las aos neocolonizadores de ontem e de hoje. Essa convivência gerou ainda gera muita violência pela posse de terra, recursos ambientais, mas também evidencia um povo criativo, resistente e diferenciado culturalmente. Como modos peculiares de usar sustentavelmente os recursos naturais, é preciso com eles aprender. Então, basicamente, né, é uma questão que falou aqui para nós sobre uma questão que a gente vai chamar de pluralidade, cultural, ou seja, estamos falando de processo de formação do Brasil. Você pode associar e tentar entender que essa questão também tem uma pegada de sociologia, se você for dar uma olhada, de ver, né, como os pensadores da sociologia, os ditos clássicos, pensaram a formação desse Brasil. Mas aí, vamos ver o que esse texto está a ver, o que ele está conversando e também o que ele vai perguntar para nós nesse processo. Ele fala o seguinte, ó: a partir do texto, assinale a alternativa que apresenta de maneira mais coerente as questões éticas contemporâneas, tá? Ele quer esse processo envolvendo o meio ambiente e os modos diferentes de existência humana. Pô, legal. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Letra A. A resistência dos povos indígenas e tradicionais, que ele já mencionou para nós no texto, ao processo de colonização ou neocolonização e a defesa dos recursos ambientais em suas terras. Desde a origem, aponta para um processo de desenvolvimento do Brasil a partir de uma formação pluricultural e ambientalmente sustentável. Interessante quando ele fala aqui a parte para nós, né, de resistência, que ele fala de uma formação multicultural. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né, não vamos já nos predominar, nos deixar por vencido, vamos dar uma olhada nas outras questões também. B. As diferenças culturais do país foram dissolvidas aí totalmente integradas às nações, submetendo-se à obediência do comando de quem está no poder, objetivando o desenvolvimento econômico a partir da exploração e esgotamento de recursos ambientais. Cuidado, meus queridos, um erro muito grande que tem na alternativa de letra B aqui, ó, que ele fala, ó, olha aqui, vou te dar uma dica para você pensar em qualquer questão. Quando você analisa e ele descreve para nós
A palavra totalmente é a mesma coisa que você dizer, por exemplo, exclusivamente. Numa prova de vestibular isso é muito complicado, tá? Então a gente já pode eliminar essa B. Né? Por enquanto a letra A. C. O Brasil é formado por um povo sem distinção cultural. Opa, não dá, né, queridos? Já começou errado. Sem distinção cultural, ele disse aqui para nós, sem distinção cultural. Não, ele falou o texto todo para nós que existe uma questão de pluralidade cultural, pluralidade étnica. Então não pode ser a letra C, tá? D. As culturas minoritárias devem ser mantidas distantes. Espera aí, opa! Afastadas de toda a população para serem preservadas, nada tendo com elas a aprender. Não, não. Aqui, ele colocou manter distante só aí, né? Já tem um monte de coisa errada, mas só nessa primeira afirmação já dá para ver que a gente está incorreto, não tem como. Letra E. Embora a riqueza de um povo resida na sua pluralidade cultural, a manutenção dessa diversidade deve-se mais ao império dos governantes do que à resistência daqueles que foram violentados? Não. Tá errado aqui, tá errado você afirmar isso, e o texto, ele já diz totalmente o contrário do que na alternativa E, tá? Ele nega, né, a letra E também. No caso aqui, ó, ele fala, ó, império dos governantes. Império dos governantes? Não, meus queridos. Nós vamos falar que esse processo no Brasil, tanto da formação cultural, tanto da sua formação histórica de maneira geral, ele vai ser basicamente o quê? O que está bem descrito para nós na alternativa de letra A, que de fato é a nossa alternativa correta. Ou seja, uma questão que englobou para você assuntos de sociologia, que englobou para você assuntos que envolvem populações indígenas, formação de povos tradicionais como quilombolas, ribeirinhos e todo um processo histórico do Brasil pegando desde 1500 até os dias de hoje. Então você fala, professor, uma questão muito fácil. Se você pensar no nível de interpretação, pode ser, mas é interessante pensar no assunto de história aqui porque ela engloba uma série de conteúdos e cabe você traçar um modelo de interpretação e para entender a questão. É uma questão interessante e que vem aparecendo bastante recentemente nas provas de vestibular também. Questão 22, fala para nós aqui já no começo do texto, também uma questão de história, mas agora uma questão de história geral. Ela vai falar para nós o quê? Sobre o tema que nós temos por Guerra Fria. Bom, o texto ele vai ser bem elucidativo para nós aqui, a gente vai tirando algumas informações dele para conseguir fazer basicamente a questão. Mas eu digo para você que também é uma questão de nível tranquilo para se executar, tá? Embora seja um texto um pouco difícil, a resposta se encontra muito embasada com o texto, tá? Ele fala para nós, o que é conhecido como Guerra Fria é fratura humana central, o polo absoluto do poder, o apoio em torno da qual gira o poder do mundo. É o campo de forças que engendra exércitos, diplomacias e ideologias, que impõem relações dependentes aos poderes menores e exportam armas e militarismo para a periferia. É na ideologia que se destila a dependência viciada ao extremismo. Legal. Desde o início, o conflito das superpotências, e aí ele coloca para nós aqui, né, no caso, tanto Estados Unidos quanto a figura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sempre teve o conteúdo mais altamente ideológico. Então ele está citando para nós a palavra-chave aqui, né? Como diria o nosso eterno Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. E aí ele fala, né? Assim como a busca pelo lucro e o crescimento burocrático impeliu o crescimento armamentista e indicou o rumo da colisão. Olha aqui, né? Ele está dizendo para nós que a ideologia sempre teve um conteúdo, né, que, de fato, o que ele disse para nós aqui? Vamos tirar as informações? Buscou o lucro. Legal. Ele vai falar para nós o crescimento burocrático. Vamos ver se alguma alternativa depois vai falar sobre alguma coisa dessas informações que a gente está retirando. Ele também fala impeliu o crescimento. Ó, que interessante. Ele fala, né, aqui, impeliu o crescimento armamentista, no caso, tá? Então fez esse crescimento armamentista. Legal, perdoa a letra na correria aqui, tá? E indicou o rumo da colisão. Então nós veremos, meus queridos, né, que você retirando essas palavras, retirando o que está no texto aqui, eu estou colocando para você, basicamente,
para você conseguir ter uma noção. Mas se você estiver fazendo a sua prova, você pode ir grifando esses termos e você já vai conseguir encontrar boa parte das questões chaves do texto. Então ele está dizendo para nós, e resumindo, sobre um processo de Guerra Fria que vai ser bem interessante, que nós vamos ver basicamente um conflito político, ideológico, né, que vai acontecer no pós-Segunda Guerra e que nós teremos ali um embate, sobretudo, entre as ditas superpotências, com grandes aspas aí, né, porque superpotência vai ser os Estados Unidos, a União Soviética é uma outra questão à parte, mas não é o nosso mérito aqui discutir isso de maneira mais detalhada, e também os países, né, que estão ali em volta de seus polos. Então, um bloco capitalista, que a gente pode chamar, e um bloco socialista. E muitas vezes, no caso, o conflito não será direto entre Estados Unidos, no caso, e também a União Soviética. Nós não teremos uma guerra, entre aspas, quente aí. Ela vai ficar muito no campo da diplomacia, muito no campo da ameaça, da retórica, mas, como está no próprio texto também, numa parte anterior, esses conflitos, né, serão patrocinados por esses dois países e rolarão aonde? Nas periferias, tá? É o que ele diz para nós. Vamos ver aqui o que o Thompson queria dizer e o que pode ser tirado desse texto. Ele fala assim, ó, a definição apresentada no texto indica que durante a Guerra Fria, legal, a indústria militar das duas superpotências aumentou exponencialmente e, como consequência, diminuiu o risco de uma guerra nuclear? Errado. Por quê? Ele diz que aumentou exponencialmente, ou seja, cresceu muito a indústria armamentista, mas que isso diminuiu o risco? Não, isso aumentou o risco de uma guerra nuclear. Não tivemos uma guerra nuclear aí, mas esse risco, no caso, foi aumentado. Então não pode ser a letra A, beleza? B, a diplomacia foi o principal fator de segurança que evitou um conflito de proporções apocalípticas. Vamos ver aqui, né? C. A ideologia teve um papel importante na condução dos interesses político-militares das superpotências. A ideologia teve um papel importante na condução desses interesses político-militares? Sim, é o que ele disse, né? A ideologia buscou o lucro, o crescimento burocrático, imprimiu o crescimento armamentista e indicou o rumo da colisão. Pô, para mim faz muito sentido a alternativa de letra C. Mas vamos ver aqui, né, o que fala na D e na E. A liberdade do cidadão foi ampliada porque os respectivos governos não queriam que houvesse oposição à militarização. A liberdade do cidadão foi ampliada em que sentido? Em todos os governos? Eu acho que não, tá? Muitos, no caso particularmente aqui, tanto da União Soviética, também nos Estados Unidos em alguns casos, a liberdade foi o quê? Cerceada, tá? Depois a gente pode entrar nesses méritos. E a união dos países periféricos possibilitou que esses mantivessem independência política e econômica. Não. A gente vai ver que boa parte desses países vão ficar o quê? Orbitando em volta dessas superpotências aí. Uma relação quase de dependência, né? Numa questão econômica e também política. Então, para nós aqui, como ele já disse, a gente vai ficar com a alternativa de letra C. A ideologia, né? Citando bem o que ele quis nos dizer. Tranquilos? Beleza. Para a gente fechar, vamos fazer a nossa última questão aqui também. A questão 23 fala para nós aqui sobre tempo. E aí tem dois textos para a gente ler. Eu já vou te adiantar, eu acredito, olhando as questões, no caso as três que nós temos aqui, que talvez essa questão seja a questão mais elaborada aqui, que pode gerar um pouco mais de dúvida para você, mas eu digo, não pelo assunto ou pelo conteúdo, mas pelo modo como está escrito aqui, ou seja, pela gramática, pela questão dos textos serem um pouco mais complicados. Vamos ler? Ele diz o texto 1 assim, ó, o tempo seria aquela força externa e destrutiva que agiria sobre os espaços e a natureza, desgastando-o, deslapidando-o, trazendo ruínas e destruição. Ainda temos dificuldade em pensar a temporalidade como sendo interna à própria natureza. Legal. Como sendo imanente à própria constituição e funcionamento dos recortes espaciais e de seus significados. O que ele está dizendo aqui no texto 1, brevemente, né? Só para a gente poder refletir. Ele está falando que o tempo, meus queridos, ele passa por uma questão humana, ou seja, o tempo está aí correndo, é uma questão da própria natureza. Agora, como a gente vai se relacionar com esse tempo, aí já é outra questão, tá? Depende, como ele mesmo diz aqui, dos nossos recortes espaciais e de seus significados. A letra B não, texto 2 fala para nós. A lógica da velocidade do instantâneo que rege as tecnologias informáticas e as telecomunicações com sua vocação devoradora de tempos e espaços sugere profundas implicações na experiência cotidiana, na construção das subjetividades e nos relacionamentos sociais e afetivos. Pô, bacana. Ele está dizendo, por exemplo, um exemplo de como a gente se relaciona com o tempo.
Dentro dos meios de telecomunicação, nos meios informacionais, você e eu percebemos, por exemplo, como a gente se relaciona muito mais rápido e de maneira acelerada com esse tempo. Você quer um exemplo? Você possivelmente está me assistindo em casa? Talvez você está assistindo na velocidade 2.0. Por quê? Porque você quer economizar tempo. Porque o tempo, para você, vestibulando, corrido, ele é muito precioso. Então você está assistindo, eu estou falando numa velocidade totalmente acelerada. Tá? Então, só para você ter uma noção, é um exemplo de como a gente se relaciona com esse tempo. E aí, vamos ver aqui, Considerando o tempo como um tema comum aos dois textos, beleza? Pode-se inferir que eles convergem. Opa! Ele quer o que eles convergem. Então, ele não quer, por exemplo, aqui, uma relação divergente, tá? Só para a gente poder ter atenção na hora da leitura. A letra A fala para nós que a separação que ele faz entre natureza e cultura. Não, o texto 1 fala para nós que o tempo ele é imanente à natureza, ou seja, ele perpassa as nossas questões humanas e ele está aí correndo de maneira geral. É uma questão natural, tudo bem? Não pode ser. Letra B, grande importância que ele exerce como marcador de etapas e períodos históricos. Vamos lá, o tempo exerce grande importância para marcadores de etapas e períodos históricos? Com certeza, é assim que a história subdivide, Você estuda lá história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, E até hoje alguém chama de pós-moderna, mas enfim, outra história. Qual que é o ponto, meus queridos? Ele falou em algum momento do texto sobre essa ideia de marcador de etapas e períodos históricos? Então não pode ser. Tá? Letra C. A relação que ele estabelece entre as subjetividades humanas e seus significados dada a uma espacialidade. Bom, aqui, corretíssimo. Não sei se você conseguiu perceber, mas no texto 2 ele exemplifica muito bem essa relação. Então ele fala que nos meios de comunicação, por exemplo, o tempo, e nós que nos relacionamos com esse tempo, tendemos a ter o quê? De acordo com a nossa espacialidade, ou seja, sei lá, o Twitter, o Facebook, o YouTube, alguma questão, você se relaciona de maneira mais acelerada com esse tempo. Perfeito a letra C, tá? Perfeito para a gente poder ver. Vamos ver as outras? Impossibilidade de parar os acontecimentos, uma vez que ele é imanente à natureza. Interessante ele falar isso aqui, mas no caso aqui, não vai ser nos dois textos, Nos dois textos ele não vai convergir com essa ideia, tá? Letra E, pluralidade e diversidade dos espaços de atuação humana relacionado à duração. Não, a duração vai ser a mesma no caso aqui, Só que, no caso, a questão que envolve o tempo, ele não fala isso, por exemplo, na questão 1. Tudo bem? No texto 1. Então ficaríamos com, de fato, a alternativa de letra C. Tranquilos, meus queridos? Bom, basicamente é isso, As questões que envolvem para nós aqui a prova de história. Uma prova tranquila. Eu diria para você, que vai fazer a UNEMAT aí em breve, para você ter, sobretudo, uma grande atenção na leitura dos textos. Já vai criando o hábito agora, que falta um pouco de tempo para essa prova, de grifar os termos mais importantes, como eu fui separando para você aqui, para que você vá criando esse hábito e chegue na hora da prova, consiga olhar e ter uma melhor atenção na hora da leitura, porque isso vai contar muita vantagem na hora que você for resolver essas questões. Tranquilos? Eu espero que essa aula tenha te ajudado e que ela tenha sido de fato um verdadeiro acontecimento histórico na sua vida. Me despeço, um grande abraço, até as próximas, falou, tchau!